Olá, olá, boa noite, salve, salve nação santista! Eu sou Giovanni Martinelli, começando mais um boletim do diário, com as últimas informações do nosso glorioso alvinegro praiano, bastidores, time, clássico contra o São Paulo, ingressos vendidos, a torcida dando um grande exemplo aí, muito legal, 10 mil ingressos já vendidos, e a gente vai contar hoje com a participação aqui da nossa colunista Efraim, pela primeira vez, a nossa colunista, a filha de peixe, vai aqui entrar participar da nossa live para comentar muito sobre todos os assuntos que envolvem o Santos, falar um pouquinho também da relação dela com o Santos, que é uma relação bem bacana, e comentar aí todos esses bastidores, briga política, permanência de Jorge Sampaoli, e ela já está aqui. Boa noite, Anitta. Seja bem-vinda. Para quem não está acostumado a acompanhar o diário, né, as lives do diário, a Anitta é nossa colunista, acho que há uns 3 meses já, Anitta. Acho que é por aí. Ela tem a coluna Filha de Peixe, que ela conta um pouquinho da relação dela no Santos. Também tem uma longa carreira aí já como... Uma longa não, mas tem uma carreira já promissora aí como jornalista. E acho que ela tem muito para falar com a gente também nos próximos 30 minutos aí, sobre o Santos, sobre bastidores, sobre Libertadores de 2020. Primeiramente, Anitta, seja bem-vinda aqui ao Boletim do Diário. É um prazer contar com você aqui na nossa transmissão. Oi, Giovanni, boa noite para você, boa noite a todo mundo que está ouvindo, acompanhando a gente. Olha, realmente assunto não falta, até porque acabou de sair uma baita notícia importante para a política do Santos agora, né? Exato, exato. Para quem está chegando agora, o STJD acabou de dar um efeito suspensivo da punição ao presidente José Carlos Pérez, então, na teoria, ele pode reassumir o cargo, né? Então, aquilo que ele chamou, né, de tentativa de golpe do vice Orlando Rolo já não faz mais sentido nenhum. O Pérez está de volta e, nesse momento, é o que o Santos precisa, né, Anitta? Um pouquinho de tranquilidade. Tem muitas situações pendentes ainda para 2020, negociação com um jogador como, por exemplo, o Gustavo Henrique, permanência ou não do Sampaoli, insatisfação do Paulo Autuori, e tudo que o Santos não precisa agora é de uma briga política, desse ambiente conturbado fora do campo, né? Exatamente. Sabe o que eu fiquei pensando hoje, Giovanni? Que essa situação do rolo é tão ruim, mas tão ruim que faz o Santista ter uma simpatia maior com o Pérez, entendeu? Então, Isso assim, já nossa, a gente é tanta confusão, deixa só o primeiro confuso, a gente não precisa do segundo confuso. Exato, não, isso já aconteceu, a gente acompanhou bastante aqui no diário, quando aconteceu, já aconteceu no impeachment do Pérez, né? Essa briga com o Rolo, para o Pérez, na questão do impeachment, acabou sendo um julgamento, não se o Pérez estava certo ou não, mas se o torcedor queria ficar com o Pérez ou ficar com o Rolo, e o torcedor decidiu ficar com o Pérez, e mais uma vez o Rolo, a gente popularmente dizendo, né, a gente colocou os pés pelas mãos ali, né? Tomou uma atitude totalmente desnecessária, acabou se expondo mais uma vez, e ficou claro que não existe mais essa relação. O Pérez sai fortalecido de tudo isso, né? Eu acho também, viu? Eu acho. Acho que a gente está vivendo aquela situação, Giovanni, que é o ruim com ele, pior sem ele, entendeu? Porque o Pérez é um cara confuso, mas a gente está precisando muito de uma estabilidade. O que o Santista quer agora, o que o Santos precisa agora é estabilidade. A gente quer conseguir resolver esses problemas contratuais, quer colocar aí um ponto final nessa história do Gustavo Henrique, seja para ficar, seja para não ficar. A gente quer uma resolução, a gente quer um ambiente propício para o Santos manter Autuori e Sampaoli para o ano que vem. Eu sei que muita gente já está cravando que Sampaoli não fica, que ele deu muitos sinais, mas eu tenho minhas dúvidas, até porque, como ele adora morar na cidade de Santos, acho que ele sente muito essa identificação que a torcida criou com ele, então acho que é algo que ele preza, sabe? Porque ele tem sim muita tranquilidade para trabalhar, apesar de que ano que vem é um ano eleitoral no Santos, a torcida, muitas vezes, é quem realmente toma as decisões. Então a gente vê, por exemplo, os de rivais, assim, tipo São Paulo,
pediam muito a saída do Cuca, o Cuca acabou saindo. Enfim, a gente tem inúmeros exemplos. A torcida do Corinthians estava de saco cheio do Carille, o Carille saiu. E no Santos a situação é o contrário, a torcida está implorando para o treinador ficar. Eu acho que isso dá uma tranquilidade maior para ele trabalhar. Enfim, voltando ao tema do Pérez e do Rolo, o que o Santista quer é uma estabilidade para resolver esses problemas, não novas confusões. Tudo que o Santista não quer agora aí um bom momento no Campeonato Brasileiro. Ó, Giovanni, vou fazer uma pergunta para você e também para quem está acompanhando a gente, só responder. Se no começo do ano, fevereiro, chegasse para você e falasse assim, ó, assina aqui se você aceita o Santos em terceiro indo com tranquilidade para a Libertadores. Você quer? Você pega? Pegar ou largar? Tenho certeza que todo mundo ia pegar. Exato. A gente conversa muito aqui com a Isabel, a nossa outra colunista, quando ela participa das lives, né? Em dezembro do ano passado, a nossa sensação era meio de terra arrasada, com medo de rebaixamento pela situação que o Santos tinha no Campeonato Brasileiro, que terminou na 10ª colocação, né? Com um elenco que a gente sabe que era limitado, né? E a contratação do Sampaoli mudou o Santos de patamar, o trabalho dele mudou o Santos de patamar. E hoje, até nesse lado político, eu acredito que o Sampaoli é talvez o principal cabo eleitoral do Pérez, ou se ele não quiser, com certeza. Se ele não quiser se candidatar, do grupo dele, né? Porque todo mundo tá. Assim, é o ponto alto da gestão, é o principal gol do Pérez. O Pérez tem 2 gols, assim, vamos dizer, grandes gols nessa gestão. Uma, a venda do Rodrigo, pelo valor que foi, né? Maior venda das Américas. E a outra é a contratação do Sampaoli. Então, isso vai contar muito na eleição. Deixa eu dar uma boa noite a todo o pessoal que está chegando aqui, ó. O Adriano Luiz dos Santos, o Haroldo Godoy, o Du Carlos, o Joel Palmieri da Nova Zelândia está acompanhando a gente aqui, o Alberto Ranada, o Joel Palmieri. Mas o que aconteceu com o Rolo? Ele quer destruir o ambiente? Eu acho que assim, não ele quer fazer jus ao nome, é isso que você está querendo dizer, Uns rolo mesmo. Então, na verdade, assim, eu acho que o que ficou claro também nessa questão toda ali é que o Rolo, ele tá mal assessorado também, né? Ontem eu comentei num boletim que sabe o que eu achei terrível, Giovanni? Achei horrível a argumentação. Olha, eu não sou advogada não, tá? Mas só de ouvir a argumentação do advogado dele, eu senti vergonha. Explicando aqui para quem não acompanhou que o STJD deu uma medida suspensiva desportiva para o Pérez. Então ele não podia ter ações desportivas, então não poderia assinar contrato de jogador e tal, mas poderia cuidar de questões burocráticas do clube. Aí vem o advogado do Rolo e fala assim, não, mas aqui ele não pode fazer nada, não pode assinar nem contrato, não pode nem falar quem fica no comitê de gestão ou não, porque tudo acaba envolvendo o esporte. Gente, o que é isso? Parece argumentação de criança, sabe? Eu acho que o Rolo quis chegar chegando, aproveitar a oportunidade, mas concordo com você, estava super mal assessorado, mal orientado, e ficou feio para ele, sabe? Um ponto que a gente levantou ontem é que, assim, quando você faz indicações ao comitê de gestão, essas indicações elas precisam ser aprovadas pelo Conselho Deliberativo. E nesse prazo de 15 dias não tem sessão marcada do Conselho, então nem teria validade. Então, assim, tá vendo? Super sem sentido, né? Totalmente sem sentido. O Ranada Alberto Ranada, não sei, tá dando boa noite para você, Anitta. O Cristiano de Miranda, reforço, isso que tem que falar. Ô Cristiano, rapaz, assim, isso dito pelo próprio Paulo Autuori, não dá para esperar muito reforço, não. Não. Reforço é os jogadores ficarem, na minha opinião. Exatamente. É manutenção de elenco. E do Sampaoli também, né? Principalmente do Sampaoli, claro. né? Até a gente estava falando, eu não queria até ouvir sua opinião, é a primeira vez que você participa aqui da live com a gente, né? Por exemplo, o Gustavo Henrique, para mim tá claro que ele não vai ficar, tá empurrando, ele deve ir para um clube um clube fora do país. Clube mediano da Europa, né? Exato, mas assim, o Luan Pérez mostrou que é confiável, né? Nesse último jogo, de novo, fez uma partida muito boa. Então, assim, com certeza, fez uma ótima partida. Se o Gustavo sair, é lamentável por ser um menino da Vila, pelo fato do Santos não ganhar nada, mas esportivamente ali, dentro de campo, eu não vejo tanto problema, né? Então, assim, eu acho que o Santos tem sim, vai conseguir manter uma base. Se ele conseguir manter o Sampaoli, vai iniciar com um trabalho muito melhor do que, assim, ele vai iniciar
2020 uma condição muito melhor do que ele começou 2019. Você não concorda Sim. comigo? Concordo com você. Tem outro risco de saída também na zaga, que é o Veríssimo, que aí sim seria um ativo para o clube, né? O clube até tem vontade de vender pela questão das contas, está mais complicada, mas mesmo se saírem os dois, que hoje a gente chama de zaga titular, apesar de não ser a minha vontade, porque eu acho o Léo Pérez melhor que o Gustavo Henrique, ainda assim acho que o Santos não está mal servido de zagueiros, porque a gente ainda tem 3 zagueiros no elenco bons. A gente tem o Luiz Felipe, que tudo bem, ele errou lá na final do Paulista, mas eu acho ele um bom zagueiro, tipo, um zagueiro ok. Temos o Léo Pérez, que acho que é um bom zagueiro, tenho gostado muito das atuações dele. Temos o Aguilar, que também tem as suas falhas, mas não é um zagueiro ruim. Eu acho que ele precisa de um pouco mais de estabilidade emocional, mas não acho ele de todo ruim, dispensável. E tem também um que está na base, que é o Jackson Poroso, que está na seleção do país dele, né? Se eu não me engano, ele é colombiano. Se eu estiver falando besteira, Equatoriano, ele equatoriano. já atuou na seleção principal do Equador. E nunca no time principal do Santos, mas vai entender. O Santos é isso aí, a gente não entende muito. Mas acho que a gente já citou aqui 4 zagueiros, claro, tem essa questão dos estrangeiros e tal, mas tudo bem, o Uribe, a gente não tá contando muito pro ano que vem, Uribe e Cueva, claro, né? Mas aí já falei 4 zagueiros que são zagueiros que acho que suprem, podem melhorar, claro que podem melhorar, mas acho que não é o fim do mundo esses 2 jogadores que são a iminência de perda, né? Quem eu acho que não pode vender ano que vem de jeito nenhum é o Soteldo, que eu li em alguns lugares que poderia ser que o clube vendesse para também, né, encher mais o caixa, mas acho que para o ano que vem não pode ser vendido, acho que tem que esperar pelo menos mais um ano para ele ficar no Santos e se consolidar como esse ótimo jogador, porque a evolução dele ao longo desse ano é muito relevante, muito relevante. Manter ele, para mim, é uma grande contratação, porque o Santos não tem dinheiro. Então, se ele ficar e se ele continuar progredindo dessa forma, porque todo mundo que está aqui com a gente pode lembrar o como ele era um finalizador bem pior há alguns meses e o quanto ele progrediu nessa questão. Então, acho que o que o Santos tem que fazer é manutenção de elenco. Acho que esse é o importante agora e do treinador, claro, se puder. O Du Carlos está aqui dando boa noite, o Cristiano de Miranda está dizendo que falta meio centroavante, é o que a gente sabe, porque foram as contratações que não deram certo, né? O Alexandre de Souza manda um abraço para Valesca e Maria Cecília de Cascavel. O Robson Martins, quem é esta gata santista? O Robson, a Anitta é colunista do Diário, entende muito, tá? Eu sempre falo, como eu falo das participações da Isabel, ela está aqui porque ela conhece muito de futebol, né? É muito legal ler as colunas dela. Talvez você tenha visto um texto que ela escreveu, que foi assim, hoje no ambiente web, né? Viralizou, que foi falando sobre o São Paulo ter feito o pai dela voltar a acompanhar os jogos do Santos. Então foi a Anitta que escreveu, provavelmente você leu esse texto, e hoje ela é colunista aqui do Diário. O Ranada Alberto está falando do Rodrigo Marino aqui. Tem mais aqui. Esse rolo só tem atrapalhado o Joel Palmieri. Robson Martins, qual é o seu preferido para jogar no lugar do Soteldo? Eu vou voltar nesse tema do Soteldo que você estava falando. Importante, né? Que não estará no jogo contra o São Paulo. Não estará no clássico contra o São Paulo. Para mim, eu colocaria o Thailson. Acho que é a opção mais direta ali, né? Mas, Anitta, vou contar uma coisa para você, que eu acho que teve gente aqui que encheu as minhas picuinhas durante as lives nesse ano, né? Porque tinha muita gente que chegava a criticar bastante o Marinho, né? E o Marinho tomava muitas decisões erradas, né? Aí eu fiz uma comparação aqui... Vive grande fase. Eu fiz uma comparação aqui com o Sterling, que hoje joga no Manchester City. Que ele, antes do Guardiola, ele também era um jogador que todo mundo dizia que tinha muita velocidade, tinha muita qualidade, mas tomava decisões erradas. E o Guardiola melhorou bastante o Sterling. Hoje ele é um dos principais jogadores da Premier League. Eu falava assim, olha, eu acho que o mérito de alguns treinadores, e o São Paulo está nesse rol, é melhorar jogador. E você vê as entrevistas do Marinho, e ele tem dito isso, o São Paulo tem me ensinado muito, eu estou aprendendo a conectar melhor com os companheiros de equipe, que ele sempre foi muito individualista, né? Então, ele olha mais para frente agora, em vez de olhar só para baixo, né? Então, assim, eu acho que isso é o papel de um treinador, né? O São Paulo, até a Isabel Nascimento, nossa colunista, escreveu isso hoje aqui,
o São Paulo tem melhorado os jogadores do Santos, né? Esses mesmos jogadores, talvez com outro treinador, tivessem um rendimento bem abaixo, como, por exemplo, foi o caso do Giamota no Paulista, né? Um jogador que foi o craque É. do Paulistão. Sabe quem também acho que mudou bastante de perfil, Giovanni, por causa do Sampaoli? Hum, Alisson. Alisson, exato, passando a exato. bola nesse último jogo, que coisa impressionante. Antes, assim, tinha 2 passes, ele errava 3. Era uma coisa impressionante. Ele era bem mais marcador, essa história de pitbull da Vila. E ele fez aí esse papel do Pituca e ele conseguiu fazer, assim, óbvio, com excelência. Claro que não, ainda é o Alisson. É óbvio que ele Uhum. tem muito mais limitação do que o Pituca, né, nesse papel aí de primeiro volante, mas eu vi ele fazendo Ele, essa ação de toque de bola mais rápido, fiquei muito impressionada com o jogo do Alisson nesse jogo do Goiás, que foi um jogo que o coletivo todo do Santos funcionou super bem. E sobre o Marinho, eu acho que mesmo essa que rolou, né, que ele não queria virar meme, acabou virando meme de novo, mas o nome desse gol é trabalho e tudo mais, acho que antes ele também não se importava tanto com ser meme, e agora ele se importa mais porque ele tá vendo o quanto ele tá uhum. conseguindo se destacar, sabe? O quanto tá diferente esse desempenho dele, porque realmente, antes, é que ele também jogava em times, tirando o Grêmio, assim, ele jogou em times menos expressivos, em que, por exemplo, o caso do esporte que ele se destacou, né? Ele era meio um lobo solitário lá na frente, que às vezes conseguia fazer boas jogadas. No Santos ele tem entendido muito mais esse jogo coletivo, que é uma marca muito forte do Sampaoli, e realmente ele tem mudado muito e é admirável quantos jogadores cresceram com ele. Mesmo o Pituca, que a gente sempre soube que o Pituca tinha potencial, mas foi com o Sampaoli, na minha opinião, que ele realmente despontou para fazer esse Desenvolveu. jogo rápido de passe, exato. Exato. Ó, o Marco Seles de Marília está sempre aqui com a gente, o Danilo Santos, o Maciel Mac também está sempre aqui com a gente, o Cláudio Duella está aqui também, o Wanderson Pereira Alves, Fica Sampaoli, o Ayrton Fica Pereira, Sampaoli. esse rolo é um cara de pau, o trio, o Danilo Santos, o trio SMS está dando show, o Diário tem E tá, embarcado né? nesse trio SMS, fez os últimos 9 gols do Santos, são 26 gols dos 48 do Santos no campeonato, ou seja, bem mais de 50% dos gols são dos 3 ali, e é o trio que encaixou agora, né? É o trio que Super. funcionou bem. O Soteldo sempre jogou muito bem pela esquerda. A gente lembra até que quando tinha o Rodrigo, né? O São Paulo colocava o Rodrigo pela direita para deixar o Soteldo ali pelo lado esquerdo. E o Marinho, da direita, ele hoje deu uma entrevista, ele disse que ele não gosta de virar meme, mas ele pede às vezes, né? Hoje ele falou que ele se inspira no Robin, né? Que ele corta para a esquerda e chuta e ninguém pega, o Robin era assim, todo lance ele cortava para a esquerda e chutava e ninguém pegava, né? Então o E Marinho o se pior é que todos os encaixou gols ali, né? dele foram iguais mesmo, né? Exato, é a Nesses mesma coisa, últimos jogos. Foram bem a todos cara iguais. bem a cara do Robin mesmo, né? O Haroldo Godoy Dias está aqui, dizendo fica Sampaoli. O Sandro Barreto, Giovanni, eu vi uma rádio da capital que o Santos tem uma carta na manga, dinheiro para contratar os jogadores que o Sampaoli quer. E outra, só mulheres lindas comentando. Eita, Oh, trem bom. Lindas e que sabem muito, Sandro, sabem muito. O que Wanderson é o que Pereira está aqui, que importa. é o que mais, é o que faz elas serem comentaristas do Diário e terem essa carreira que elas têm cada vez mais brilhante aí. A Anitta, vocês vão ouvir muito ainda falar dela. O André da Rosa Batista está aqui. Boa noite. Tem notícias que o Pérez tem reunião marcada com o Autuori para. Deixa eu ver aqui, É, sumiu. a notícia é que o Pérez divulgou que o Autori tem uma reunião com o Sampaoli para bater o martelo sobre o futuro, né? Essas foram as Uhum. informações que a gente teve hoje dos setoristas do Santos. Eu espero que seja verdade, espero que a gente tenha notícias positivas daí. Mas eu acho que, olha, gente, do jeito que as coisas estão, vamos um passo de cada vez. A boa notícia de hoje foi que o É, Pérez não está mais suspenso. vamos esperar, né? Agora, assim, eu tenho dito aqui, Anitta, não sei se você concorda comigo, que assim, é muito importante a permanência do São Paulo, demais. Só que assim, o Santos não pode ficar esperando até o Demais. Natal ele decidir se vai ficar ou não, porque Também chega no tem Natal isso. ele fala assim, Também eu tem não vou isso. ficar, e daí uma semana depois tem que colocar um time para treinar, começar a treinar para o Campeonato É. Paulista. Então, assim, essa reunião, se ela realmente existir, é muito importante e precisa ser dado esse sinal definitivo
mais rápido possível. O São Paulo tem que estar envolvido nesse planejamento para 2020. A gente fala assim, o Santos não tem dinheiro, então o Santos tem que ser mais rápido, mais esperto que todo mundo. Não pode ficar deixando para depois, né? Então, assim, esse passo tem que ser definido o mais rápido possível, não concorda? Com certeza, com certeza. Até porque eu acho que o Santos tem que ir nesse momento pegar jogadores em fim de contrato, dar uma olhada ali no elenco do Fluminense, que tem tendência de dispensar gente. Por exemplo, um jogador que a gente tem falado aqui, não, que todo Santista tem falado, né, que seria uma boa oportunidade, é o Caio Henrique, que está emprestado para o Fluminense. O Fluminense provavelmente não vai conseguir manter, o Fluminense que está aí numa iminência de Série B, enfim, aí fica complicado mesmo. Atlético de Madrid e quer continuar no Brasil no ano que vem. Então, uma baita oportunidade, até porque o Jorge não deve ficar. Acho que o Santos tem uma boa reposição na lateral esquerda, que é o Felipe Jonathan, gosto muito dele, mas acho que o Caio Henrique seria ótimo, então acho que o Santos tem que ficar esperto nessas liberações. Mas é como você falou, a gente precisa de um comandante que vá vendo o que interessa, o que não interessa, que chancele as decisões que o Santos vai tomar, né? O Santos e o Autuori, principalmente, é quem vai cuidar mais dessa parte. Então, é óbvio que a gente quer muito que o Sampaoli fique, todo santista que gosta do Santos quer que o Sampaoli fique, mas se ele não for ficar, a gente precisa saber logo, primeiro, para a gente seguir em frente, né? Superar essa decepção amorosa que vai ser nesse fim de relacionamento triste, se for acontecer. Mas é importante realmente para a continuidade do Santos, porque acho que hoje o Santos tem um elenco razoável. Não acho que, como muitas pessoas dizem, é um elenco ruim. Acho que é um elenco ok, tem peças relevantes, mas não tão estreladas. E, enfim, a gente precisa de se planejar para o ano que vem. Eu continuo tendo esperança como torcedora, não como jornalista, porque eu não tenho informações sobre esse assunto, mas eu continuo tendo esperança que o São Paulo fique. Então, eu tenho dito aqui que eu acho assim, o São Paulo ele só sai do Santos Europa, alguma seleção ou talvez um projeto de Major League Soccer. Muita gente falou, o Corinthians quer o São Paulo, agora é o São Paulo que quer, já falaram que o Palmeiras quer. Eu não acredito que ele troque o Santos por outro clube no Brasil. Essa é a minha sensação. Até porque ele teria que vir morar em São Paulo, né? E aí acho Exato. que ele não vai curtir tanto quanto morar em Santos. Pelo envolvimento que ele teve com o clube e com a cidade também, eu acho que é isso. O Reinaldo Ferreira de Assis está dizendo não, que... E também Pode completar. Não, que eu acho que se ele tem problema com o Pérez, imagina que ele não ia ter de problema com outros dirigentes aí, falando sobre os adversários de São Paulo, imagina se ele não ia bater de frente o dia todo dia com o André Sanches, com a Leila e o Gagliotti, imagina o nível de confusão dele com o Leco. Então, assim, se ele quer ficar fora de furada, não é para time de São Paulo que ele tem que vir, né? Convenhamos. Também acho que se for para sair, ele deve ir para um projeto de outro nível, uma coisa diferenciada. O Cleiton Whitson está dizendo, pergunta para a Anitta, se o São Paulo for embora, quem você quer ver no comando do Santos? Ai, gente, eu penso nisso, mas eu não consigo. Vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu vou ser xingada, tá bom? Mas eu vou ser ousada. Hoje eu estava assistindo ESPN e meu coração bateu mais forte quando eu vi o professor Dorival, que eu adoro ele. Mas, de verdade, não consigo muito ver alguém que esteja no mercado assim. Eu não sou uma pessoa que tem muito conhecimento de futebol internacional. Eu conheço bastante do futebol brasileiro mesmo. Então eu não consigo ver ninguém que está aqui no Brasil me agrada o estilo de jogo de técnicos que estão no mercado, como por exemplo Odair Hellmann, Carille, nada disso me agrada, então eu acho que o Santos teria que procurar uma outra via, algum outro técnico estrangeiro, tirar outro coelho da cartola, como foi o Sampaoli, porque quando o Cuca saiu e a gente fala, e aí, quem vem? Ninguém pensou no Sampaoli também, então acho que teria que ser um outro truque desse tipo, sabe? Tem gente que fala daquele aprendiz do Sampaoli, mas, né, Giovanni, lá no nosso grupo não é todo mundo que apoia. Não é muito fã, não. E eu já disse aqui na live, eu não fico em cima do muro. Se for para trazer alguém do Brasil, para mim, eu traria o Rogério Ceni, que para mim é um técnico que em pouco tempo vai ser um dos principais do Brasil. E é uma novidade. Se ele não for ficar no Fortaleza, eu acho que pode ser um nome interessante. Entre o que a gente tem aqui no Brasil hoje. Está dizendo que o Santos tinha que mandar uns jogadores para Inter de Limeira, porque vai ter o Elano lá como técnico, o William Pereira, Jornagoso, fazia muito tempo que ela não entrava, entrou aqui também.
William Pereira e o Veduto não joga, não? Não vai jogar, William. Não vai jogar, não. Ele entra às vezes, né, no fim do segundo tempo, para quebrar um galho, mas Na última, na fica assim. última, na última partida ele tentou dar um passe, ele quase caiu dando passe. O Anderson Neves Someira, o Vitor Ferraz também fez um excelente jogo. Também Fez. fez. Precisamos falar sobre isso, Giovanni, Exato. porque a gente tem que ser justo. E o Porque quando é para Marinho. criticar o Vitor Ferraz, todo mundo critica. Mas ele Uhum. colocou o Michael no bolso, não deixou o Michael jogar. O Michael não apresentou. O único perigo que teve foi numa falta que o Ferraz cometeu ali na entrada da área, mas foi a única coisa que aconteceu. Eu acho que o Santos foi muito seguro defensivamente nesse jogo. Não tomamos sustos. Everson nem teve que trabalhar direito, acho que ele fez uma ótima defesa, mas foi meio que isso. Realmente, acho que o Pará tem feito ótimos jogos, mas acho que o Vitor Ferraz voltou mordido, falando, eu tenho motivo para ser titular nesse time. Aí acho que ele deixou uma dúvida na cabeça do Sampaoli, porque ele realmente foi muito bem, e o que o Santos precisava nesse caso, o que acontece é, o Ferraz sobe muito para dar apoio para o ataque. Só que nesse jogo, ele não podia fazer isso. Uhum. Porque se ficasse tomando bola nas costas, a gente ia tomar gol do Michael. E ele sabia disso, ele sabia o que ele tinha que fazer, e ele fez. Eu achei que ele foi ótimo. Quem também foi muito bem e outro que é perseguido pela torcida foi o Gemota, que fez um grande jogo também. É mesmo. Hoje o Marinho saiu em defesa dos dois, falou que assim, que quando perde a culpa é dos dois, quando ganha ninguém fala deles. Estamos falando aqui. Estamos falando que eles fizeram um grande jogo mesmo. O Giovanni Mota está dizendo que o SMS é o melhor ataque do Brasil. O Ranado Alberto aqui, nossa, conhece muito da área de esporte. Parabéns, Anitta. Já gostei porque o pai é santista e você. André Luiz, no sábado vamos de Pará ou Ferraz? Qual a sua opinião? Olha, gente, eu acho que eu iria comparar pela segurança da marcação. Mesmo assim, acho que ele tem sido muito seguro defensivamente. O problema é que a gente não vai ter o Soteldo, então talvez ali no ataque a gente precise de um reforço a mais que o Pará não faz, e o Vitor Ferraz ele sobe apoiando, né? Então acho que isso daria um diferencial para um dos lados ali do ataque, né? Eu preciso fazer o campinho na minha cabeça. Ele sobe, o Ferraz sobe apoiando o Marinho, é isso? Tô certa? Exato. E o Soteldo pela então, esquerda tá certo. com o Jorge. Como não vai ter o Soteldo se destacando tanto ali do outro lado, eu acho que um dos lados precisa estar mais fortalecido. Então, acho que isso talvez seja algo a se pensar, porque o Thailson ainda não tem, né, toda essa desenvoltura para levar nas costas. Ele é um menino. Exato. E acho que talvez, dependendo ali do dia, talvez seja importante para o Marinho. Então é complicado, né? Fiquei super em cima do muro. Para a defesa eu prefiro comparar, mas para o ataque eu prefiro o Vitor Ferraz. Acho que é algo a se pensar nesses dois aspectos, o que a gente está mais preocupado. Apesar de que o ataque do São Paulo não é exatamente veloz. E não vai ter o Antony, né? Que o Antony vai estar com a seleção, né? Então não vai ter um atacante ali de ponta, né? Ô, Anitta, você está com fãs aqui, o Marinho Júnior está dizendo que gostou muito de você, o Fabrício Bellini está perguntando quem que é essa moça linda, a Anitta é nossa colunista no Diário, leia as colunas dela, que são muito boas. O Carlos Alberto Soares, estou maravilhado com as participações das garotas no programa, falam fácil, raciocínio lógico e inteligente. Estão de parabéns as moças que aí comentam. Valeu, Carlos Alberto Soares. Obrigado. Muito obrigada. O Edson Brandão Santos. Boa noite, Diário. Quero um presente jovem de visão que ame o Santos. O Santos tem algumas lideranças novas, né, que estão começando a aparecer aí. Eu acho que em pouco tempo, principalmente quando tiver voto à distância, quando tiver mais sócios, vai facilitar para que essas novas lideranças voto à distância, coisa, gente, pelo amor de Deus. Exato, porque enquanto não tiver o voto à distância, ainda fica muito aqueles grupinhos de Santos ali, né? Ainda fica muito forte aquele... E bom dizer que foi nesses grupinhos de Santos que o Rolo conseguiu tanto apoio, né? Exato. Porque o Rolo é muito forte em Santos, enfim. Ai, meu Deus. Eu vou contar uma coisa, Giovanni, que eu ouvi hoje e eu acho importante a gente falar. É muito bom a gente divulgar sempre iniciativas voltadas para o Santos, né? Como é o Diário. E para quem não conhece, o Globo Esporte tem um podcast que sai toda semana só do Santos. E eles entrevistaram hoje, Giovanni, o Marcelo Teixeira, aquele mesmo, esse que vocês estão tudo pensando. E o que eles perguntaram para ele foi, antes desse efeito suspensivo do Pérez, né? Quem é o presidente do Santos hoje?
Rolo ou é o Pérez? E ele disse, é o Pérez. Eu fiquei muito chocada com essa informação, não era algo que eu esperava. Enfim, óbvio que ele também não tomou tanto um lado, mas de ouvir esse posicionamento dele realmente não era algo que eu estava esperando, porque ele é muito mais chegado ao Rolo do que ao Pérez, né? E eu não sou nada chegada a ele, no caso, não que ninguém tenha me perguntado, mas só falei. Falando em novas lideranças, né, todo mundo fala sempre do Marcelo Teixeira Tá nas aí uma eleições, velha, né? mas ele já deixou claro que ele não quer mais, mas o filho dele é um nome forte aí para as próximas eleições, o Marcelinho. Ele está ali trabalhando no conselho já, e assim, e dizem, por isso que eu falo assim, Ai, que dor de cabeça de novo, hein? dizem que tem uma cabeça um pouco diferente. Não conheço pessoalmente para falar. Será? Então, não sei, não conheço. Olha. O Marinho Júnior está dizendo que ele é atacante, mas está na sua marcação aqui. Ô Marinho, para com isso. Vai lá treinar com o São Paulo, que ele está lá te esperando. O Fabrício Sibelini. Com homem é trabalho. E o presente de Natal esse ano ainda não prometeram, não. Nossa, o Marinho Júnior está apaixonado por você aqui, né? Ele não para de mandar. O Carlos Lima também dizendo que é linda, tinha que ser santista. O Robson Martins, muita gente falando que o São Paulo vai no São Paulo, tem fundamento? Acho que não. Quer centroavante, quer meia? Mas, gente, eu vou falar uma coisa honesta, tá? Eu, como no papel de jornalista, eu acho que a gente sempre tem que confiar em gente que faz apuração, gente que tá dentro do clube, que conhece, sabe? Um jornalista que é um comentarista aleatório de TV, aleatório sim, com todo respeito, mas quero dizer, não tá no dia a dia do São Paulo, não tá no dia a dia do Santos, não tem contato com a equipe do Sampaoli, que no caso quase ninguém tem. Esse é o tipo de informação que eu, pessoalmente, não dou credibilidade. Exato. Então, eu dou credibilidade para a informação de quem está dentro do dia a dia do clube. Então, se um setorista do Santos diz que tem alguma informação, dizendo Sampaoli expressa desejo de ir para o São Paulo, eu vou dar alguma credibilidade. Se algum comentarista que ouviu de não sei quem, que ouviu de não sei quem, que ouviu de não sei quem, eu não acredito. Foi quando aconteceu isso esse ano, inclusive, Giovanni. Eu acho importante a gente falar sobre isso, Sim, porque claro. as pessoas têm que saber em quem elas vão confiar. Claro. Que um apresentador de um programa, que nunca foi setorista do Santos na vida, falou, tá um clima super ruim na Vila Belmiro, o Sampaoli falou que vai embora porque o Santos não está contratando jogadores. E não tinha nada efetivamente acontecendo. O Santos estava se articulando, é óbvio que o Sampaoli cobrava, ligava 60 vezes por dia para o Pérez para pedir reforço, porque ele é meio doido mesmo, mas, entendeu? A gente tem que saber o que é a informação de quem está dentro do clube, quem está vivendo isso. Quando alguém que não é uma pessoa que vive o dia a dia do clube dá informação, acho que a gente sempre tem que ter um pé atrás. Eu pessoalmente não dou valor para essas informações, porque acho que é mais fofoca do que informação. O jornalista tem que trabalhar com apuração e apura quem tem fonte dentro do clube. Exato. O Eduardo Souza está dizendo aqui, quer centroavante, quer meia, tem o Caio Jorge e o Lucas Lourenço. Eduardo, o Caio Jorge certamente vai ser aproveitado no ano que vem. O Lucas Lourenço, eu acho que ele está um passo atrás do Anderson Ceará. O Anderson Ceará, que foi titular toda a temporada ali no Santos, eu acho que o Lucas Lourenço está um passo atrás. O Cleiton Whitson, quem é o novo patrocinador master do Santos? Não tem ainda. O Pérez falou que está na bala da agulha ali, mas assim, o que a gente sabe gente, eu achei muito bom. Termina, Giovanni, já conta, é só um meme. O que a gente sabe é que o Santos teve uma conversa com a PicPay depois do patrocínio pontual. Eles estão analisando os números do retorno que eles conseguiram nos 2 jogos com o Santos para fazer uma proposta ali e tentar chegar no acordo, né? Você viu o que eu achei muito bom, um meme sobre o assunto, assim, Pérez diz... Patrocínio Master tá na cara do gol e é o Nilson com a bola. O gol aberto e bom, o final da história todo mundo já sabe. Eu tô rindo, mas é de nervoso. O Del Santástico tá aqui, o Carlos Alberto Soares, o André Luiz, quem mais tá aqui? O Sivaldo Silva, o Anderson Neves. Não vai ter dinheiro, mas vai dispensar alguns jogadores com salários milionários. E eu vi que já estão perto do patrocínio Master. A gente ouviu desde o começo do ano que está perto do patrocínio Master, né? A gente quer acreditar, Exato. Que vai dispensar os jogadores com maior salário, isso é uma realidade, né? Brian Ruiz deve sair, Cueva deve sair, Uribe não deve sair, Uribe tem mais 2 anos de contrato.
vai ser Mas eu acho que complicado o Uribe conseguir. não é um caso tão perdido quanto esses outros dois, sabia, Giovanni? Acho que ele precisa melhorar, óbvio. O Santos precisaria meio que jogar mais em função dele, porque hoje tem o Sacha nesse esquema de falso 9, né? E o Uribe é mais um 9 tradicionalzão. Mas acho que ele não é exatamente o maior dos nossos problemas. O Brian Ruiz que não tá fazendo nada. Eu também amo esse meme, né? Preciso acordar e trabalhar, porque afinal eu não sou o Brian Ruiz, que não trabalha e ganha muito dinheiro. E, enfim, o Cueva ainda vai assim, eu acho que ele não vai ficar, né? Mas o Santos ainda tem uma dívida muito grande para pagar ao longo dos próximos 3 anos com o clube de onde ele veio, né? O que é um problema, mas acho que só de não ter o salário a gente já dá uma desafogada. E eu ouvi, não tenho informações concretas, se você souber algo sobre isso, que talvez o Derlis também vá embora. Até porque o Derlis não tem mais sido aproveitado, né, pelo São Paulo. Até porque quando ele jogou, esses últimos tempos, ele jogou bem mal. É que o Delis tem contrato de empréstimo até o meio do ano que vem só, né? Então tem que esperar um Entendi. pouquinho mais. O Daniel Silva está dizendo que um jogador que ia cair com uma luva no meio campo do Santos era o Léo Senna, do Goiás, né? Goiás é difícil negociar, sabia? O Santos Eles estão com tentou multas super o altas. Michael no começo do ano, né? Então, É. complicado, né? O Geliar Ele, eu Miranda. acho que ele só vai sair do Goiás para ir para a Europa, viu? Essa é a minha opinião. Hoje acho que assim, tem 2 times do Brasil com condição de contratar esses jogadores, Flamengo e Palmeiras. Os outros eu Claro, acho muito não difícil, vai né? ser o Santos. O Geliar Miranda, será que nem um camisa 9 na Série B que saiba se posicionar e colocar a bola na rede? Rodrigão tá lá, tá de volta Tem em um, é janeiro. Rodrigão. Exato. O Ai, que Robson tristeza. Martins, Anitta, ele tá perguntando aqui como ele faz para acompanhar o seu trabalho nas redes sociais. Tá bom. Bom, agora na verdade não tem muito trabalho nas redes sociais, estou passando por um período de mudanças, até por isso estou com mais tempo para participar aqui com o Giovanni das lives, mas você pode me seguir tanto no Twitter, em que eu fico cornetando Santos, e no Instagram, que a arroba é a mesma, é arroba Ni Efraim, Efraim de Maria no final, Ni Efraim, bem facinho, você me acha lá. Bom, eu tô falando aqui que eu tô cornetando, mas também estou aqui com o rei da corneta, então basicamente não sou tão corneteira Não, assim, perto de. vai. Mas aqui na live eu pego leve até. O pessoal aqui acompanha. Realmente, estou percebendo. No grupo eu sou mais radical. No ambiente privado eu sou mais. O Marinho Júnior realmente ele tá apaixonado por você, Anitta. Ele falou que ele pensa igual você, é alma gêmea. O Carlos Alberto Soares gostaria de ver o retorno do Caio Henrique. É uma posição carente, né? A Anitta lembrou bem o nome, é uma posição carente no Santos realmente, né? O Nelson Peringuareste está dizendo que eu sou louco por causa do Rogério Ceni. O Rodrigo Pedroso de Tóquio, no Japão, está sempre aqui também. Claudinei Oliveira tem a cara do Santos. Não, pelo amor de Deus, Claudinei Oliveira de Não, novo, não. não. Vamos, vamos, Para com essas vamos para coisas. frente, né? Vamos para frente, chega. O Marcos Seles também, ninguém. Nossa, eu tô na resposta do. Eu vou adiantar aqui porque eu tô na pergunta do Rogério Ceni ainda. Tá todo mundo contra, né? O Rogério Ceni, né? É porque era rival, né? O Bruno Ricardo, parabéns ao Diário que vem habilitando com essas participações das mulheres, que, diga-se de passagem, são grandes profissionais. Boa visão, opinião, raciocínio lógico e sensato. Valeu, Bruno, pelo comentário aí, né? Acompanhe as colunas da Anitta lá, que são bem legais, as colunas dela no Diário também, né? O Juninho Júnior está dizendo que o o Everaldo da Chapecoense é um bom nome. Não, gente, Eu também acho que não. não. Tá velho. Tá O velho, vai Edilson durar quanto Pires, tempo? A gente já tem o Uribe lá esquentando o banco. o Edilson Pires de Carvalho está dizendo que o Denner do Juventude seria uma ótima. O Santos parece que sondou o Denner no começo do ano, mas também é aquele caso de multa muito alta, né? O Edson Brandão está dizendo, não, querida Anitta, no lugar do Soteldo tem que ser o Derlis, mas o Derlis está fora também, então não Ele tem... também tá na seleção, Exato. O Nelson E o Peringuá Derli joga na do Marinho, na verdade, na né? Aí a gente teria direita. que mudar algum dos dois de lugar e eu não me agrado tanto. Isso. O Nelson Peringuareste tá dando parabéns para as meninas aqui também que conhecem muito. O Kleber Matius, a primeira coisa a ser feita é enxugar o elenco. Temos um time de jogadores encostados de custo alto. E a gente deu uma matéria aqui, né, Anitta? Com certeza. Tem 11 jogadores ainda que voltam o ano que vem, né?
Vladimir, Daniel Guedes, Sabino, Kleber Reis, Romário, Kleber lateral, Reis. Yuri, Rafael Longini, Nossa, Rodrigão, gente, que tristeza, Arthur realmente. Gomes, Copete, e assim, não dá para aproveitar quase ninguém, né? Copelé volta, eu tinha esquecido. Não, eu acho que tem chance do Vladimir estender o contrato com o Avaí, porque ele se deu muito bem lá. Acho que é interessante para ele, né? Acho que esse é um. O Donizete voltou para o América. Tô correto? O Leandro Donizete termina contrato agora. Ele voltou para o Santos, né? Acabou Sim, o mas vai acabar o tratamento, mas contrato acaba o dele. contrato, isso. Graças a Deus. Pelo menos é um embuste para a gente se livrar. Eu falei bem do Dorival, mas eu nunca esqueci essa herança do Essa Dorival herança eu aí. nunca esqueço Nunca também. superei, nunca superei. Realmente, assim, Yuri, não dá. A gente podia ver se o Diniz não quer ele de volta no São Paulo. Eu ia adorar essa história, né? Realmente, assim, gente, muita gente voltando que, assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Tem que se livrar realmente dessas pessoas. E talvez ver se o Sampaoli ficasse algum interesse para tentar melhorar, compor elenco. Eu não consigo ver muito potencial. O único que. Eu não tô zoando, vai parecer piada, mas não é. O único que eu acho que pode compor elenco de verdade verdadeira é o Rodrigão. Sério, não tô zoando. Sei que parece zoeira, mas não é não. Porque às vezes ele faz um gol ou outro, né? Exato. Quer dizer, na Série B ele fez bastante gol esse ano. Ô, Anitta, eu falei... Posso falar uma coisa sobre o Caio Jorge, só, Claro, rapidinho? claro. Que assim, eu acho que o Caio Jorge ele é um bom jogador, ele tá indo super bem no Mundial Sub-17, mas eu acho que a gente tem que ir com calma também, porque ele está no Mundial Sub-17, ele é um moleque, e para centroavante, eu acho que é uma posição que a gente não pode se precipitar tanto, porque o corpo, você ter mais força, é algo que conta muito nessa posição. Então, eu acho que a gente tem que ir com um pouco de calma também para não queimar ele, que é um ótimo jogador, é uma dessas joias da base do Santos. Então, acho que calma, torcedores. Como aconteceu com o outro jogador que teve alguém Yuri aqui Alberto. Que perguntou, Yuri Alberto, perguntou o que acontece com ele. O Yuri Alberto hoje foi convocado para a seleção sub-20. Então, assim... E no Santos ele não joga. Na opinião do treinador da seleção sub-20, ele é um dos melhores centroavantes do Brasil. Então, foi muito cedo colocado no time, não conseguiu render, e hoje a torcida meio que, ninguém quer saber do Yuri Alberto. E não é assim, você falou, foi perfeita, tem que ter calma. Ô, Anitta, eu tinha falado para você que eram 30 minutinhos, eu vou aproveitar, eu tenho quase 100 pessoas na live, já passou de 100 várias vezes, eu vou fazer mais 3 perguntinhas para você, daí a gente termina, pode ser? Vamos lá. Combinado. Uma delas é um negócio que eu acho muito legal, que a gente está falando aqui, que é do Anderson Neves Someira. Ele fala, o pessoal fala do São Paulo é doido, é sim, mas foi o único que falou que tem que colocar o Santos da onde ele nunca tinha que ter saído. Eu falo que esse é o grande mérito do São Paulo nesse ano. É mesmo. A forma como ele encara o clube, como ele encara a história do Santos, como ele respeita a história do Santos. Eu já falei em algumas lives, acho que você não acompanhou também, assim, o São Paulo parece que ele entende o que é o Santos melhor do que os dirigentes do Santos, né? Mas eu ia falar a mesma coisa. Se você vê o que o Rolo fez ontem no Santos, quem você acha que o Santos é mais relevante, mais importante, maior? O Rolo ou o Sampaoli? O Sampaoli, tenho certeza disso. Acho que ele chegou com respeito à instituição, o Santos Futebol Clube, muito relevante. Ele resgatou isso na gente. Eu escrevi sobre isso numa coluna minha. Ele resgatou na gente o orgulho de falar assim, eu sou santista e isso é muito, muito importante para mim. Sabe? Acho que a gente fala assim, coluna, inclusive, o falando sobre isso, né? A coluna falando sobre a relação com seu pai, né? Também teve isso, assim, acho que ele resgatou uma diversão, sabe, que estava faltando na gente, acima de, assim, o Santos é grande, o Santos tem que jogar como time grande, a gente vai fazer até dar um jeito, e eu tenho muita certeza que essa paciência do torcedor com ele, porque o Santos levou 5 goleadas, tipo, que a gente realmente passou vergonha, por exemplo, contra o Palmeiras lá, mas que o Santos conseguiu ter, a torcida do Santos conseguiu ter calma porque valia a pena. E até agora, para mim, o saldo é de que 100% valeu a pena. Ele coloca o Santos num patamar em que o Santos tem que estar. E eu acho que o Santos pode, eu não vou dizer ser campeão, mas acho que o Santos pode ir muito bem numa Libertadores se tiver o São Paulo como técnico. Exato. O Wanderson Pereira e o Edson Brandão aqui estão dizendo que eles gostam do Copete. Agora, o Rodrigão é mais polêmico aqui, né? Quem gosta do Copete também é a Isabel. A Imparcialmente Santista, ela adora o Copete. Agora, o Rodrigão é mais polêmico. O Copelé. Nossa,
O Copete é que ele é muito esforçado, né? Aquela coisa assim, ah, você gosta dele? Ah, ele é esforçado, né? Acho que é meio Exato. nesse caminho. Eu E não assim, sou uma grande apoiadora do Copete. Desculpa, gente. bem ou mal, ele é o maior artilheiro da história, maior artilheiro estrangeiro O da maior história do artilheiro Santos. estrangeiro. Então, e Eu não me O conformo. Santos teve alguns, E metade alguns. dos gols a bola deve ter batido sem querer nele, certeza. Não, agora sim, por exemplo, vou falar. Se o Copete estivesse no elenco hoje, era colocar ele no lugar do Soteldo de olho fechado, porque contra o São Paulo ele sempre fez gol. Né? Teve um jogo que ele fez 3 gols, lembra? Lembra? Não sei se você lembra, o jogo da Lembro. panela de pressão, que ele tirou a camisa e estava tudo marcado de queimado, que ele tinha queimado a barriga fazendo Sim, alguma coisa nossa, na panela de deu muita pressão. aflição. Então, assim, o Copete hoje seria a opção ali para a vaga do Soteldo, né? Ele volta só no final do ano que Nossa, vem. gente, pelo amor de Deus, imagina você tira Soteldo e coloca Copete. Isso não deveria nem ser uma conversa. Próximo tema. Ó, o Sem Carlos Alberto condição. Soares está dizendo que ótima colocação do Giovani sobre a posição do Santos do São Paulo em relação ao Santos. Quando alguém elogia as minhas posições aqui, eu tenho que falar porque isso é raro acontecer, tá? O Vitor Bueno é Polêmico. do Santos ainda? É, do Santos é. O Marinho Nossa, gente, Júnior. espero que não volte nunca. Eu durmo vendo esse homem jogar. O Marinho Júnior, já que ele não está fazendo um comentário falando de que está perseguindo você, eu vou ler o comentário dele aqui. Ele falou assim que a cidade do Santos não deixa o Santos se agigantar. O Santos Ah, eu tem. não acho, não. Eu acho que assim, eu sempre falei aqui, Anitta, porque a gente entra aqui na nossa live, tem muita gente de Santos, tem muita gente de São Paulo, tem gente do Japão aqui, como o Rodrigo, que está sempre aqui, por exemplo, muita gente do interior, de outros estados, né? Então, assim, a gente não fica em cima do muro. O Santos é de Santos, só que o Santos cresceu em São Paulo e ganhou o mundo. Então, o Santos Sim, tem que jogar em Santos e tem que jogar em São Paulo. O que a gente defende concordo. é sempre com 70% de ocupação, seja em Santos ou seja em São Paulo. O que não pode é o Santos jogar na Vila Belmiro para 5, 6 mil pessoas e jogar no Pacaembu para 10 mil, porque daí vai dar prejuízo. Então, assim, o Santos tem que Eu jogar, concordo. seja em Santos ou em São Concordo. Paulo, com 70% de ocupação. O que eu acho sobre isso, eu acho que assim, o Santos. Eu amo a Vila Belmiro, eu sou muito suspeita, eu sou apaixonada por aquele lugar. Quando eu tô naquele lugar, eu me sinto. Nossa, eu me sinto no melhor lugar do mundo, mesmo. A vila tá toda destruída, precisa melhorou bastante no caso, mas ainda precisaria melhorar muito. Não tenho opinião formada sobre o retrofit, não me perguntem sobre esse assunto, ainda não sei o que eu acho, mas eu sou apaixonada pela Vila Belmiro e eu acho que quando tá lotada a Vila Belmiro faz muita, muita diferença. Realmente essa história de alçapão não é lenda. Para quem já foi numa Vila Belmiro lotada, num jogo de decisão, sabe como é relevante. Então, a campanha da Libertadores do Santos de 2011, viu o Pacaembu cheio muitas vezes, vi a Vila Belmiro muito cheia também em 2010, que eu também acompanhei bastante a campanha do Santos na Copa do Brasil de 2010. Então, assim, eu acho que tem que trazer para cá jogos desse tipo, assim, ó, 11 da manhã contra o De Mirassol no domingo, Pacaembu. Pô, esse é jogo para lotar, entendeu? É um jogo que tem que ser aqui, porque você não precisa disso. Agora, sei lá, final do Paulista, eu voto pela Vila Belmiro. Eu acho que tem que ter uma divisão. O Santos precisa jogar em São Paulo. Eu, inclusive, sou uma torcedora de São Paulo e eu faço questão que o Santos jogue por aqui às vezes. Para mim é muito relevante para poder acompanhar, mas a decisão eu apoio sempre a Vila Belmiro. Eu sei que isso é polêmico, mas eu acho que é isso que eu penso. Né, e você pensa como todo mundo da área técnica do Santos, e não é desse ano, todo mundo que passa lá e diz que faz muita diferença, né? A última pergunta, Uhum. só vou colocar aqui, ó, do Eduardo Souza, falando do superávit de 71 milhões que o Santos apresentou no relatório do Comitê de Mano, Gestão, né? Deixa eu tem nome só. e sobrenome, chama Rodrigo Góes, esse superávit. Já foi Exato, esse né? dinheiro. Exato, e a gente já falou aqui em outras lives, o Santos vai terminar o ano com superávit, porque ele vai, por uma questão contábil, toda a venda do Rodrigo foi contabilizada agora nesse segundo trimestre, Isso. no terceiro trimestre de 2019, então daí entraram 188 milhões e deu esse superávit aí de 71 milhões. Acontece que
vai estar no Esse papel dinheiro já lá, foi. não tem dinheiro, exato. Então, assim, isso vai ser um negócio legal para você mostrar ali, não vão reprovar as contas do Pérez por causa disso, mas a situação financeira do Bom, mas é pelo clube, menos uma tentativa de reprovação. impeachment contra ele, né? Exato, né? Então tem esse problema. Anitta, a gente está quase 50 minutos de live aqui. Eu queria agradecer a sua primeira participação. A gente está combinando de toda terça-feira agora, pelo menos até a reta final do Campeonato Brasileiro, que jogos importantes, né? Depois a Anitta vai para alguns projetos pessoais aí, mas até o final do Campeonato Brasileiro, a gente está combinando toda terça-feira ter a live aqui com a Anitta, então vocês estão convidados já aqui. Quem gostou, ela já falou quais são as redes sociais dela para quem quiser acompanhá-la. Tem também a coluna aqui no Diário. Foi muito legal esse papo, viu, Anitta? Você viu que aqui eu não sou tão polêmico quanto no grupo, né? Eu sou mais Né? No light, nosso né? grupo, o Giovanni é um baita de um corneteiro e eu corneto a cornetagem dele, viu? Essa é a verdade, são os bastidores dessa relação. Giovanni, eu que agradeço, adorei participar, adoro sempre falar sobre o Santos, então, para mim, poderia ficar aqui horas falando. Agradeço muito a quem participou com a gente. Se tudo der certo, terça-feira estaremos por aqui de novo. Fechado. Gente, 10 mil ingressos vendidos. Se não terminar os ingressos até amanhã, 10 horas, reabre a venda nos postos físicos. Mas eu não sei se vai chegar até lá. Então, quem quiser, corra aí no futebolcard.com para garantir aí o seu ingresso e acompanhar esse jogo. A última, rapidinho, eu sempre faço com a Isabel, vou ser obrigado a fazer com você também. Palpite pro clássico. Ai, meu Deus. 2-0 Santos. 2-0 Santos. Eu vou me alongar, mas eu sou obrigado a fazer esse comentário. Ai, meu Deus do céu. Hoje eu comecei a receber umas mensagens em grupos, né? Que hoje o São Paulo completou 1000 dias sem ganhar um clássico como visitante. Ai, começou. Não, Giovanni, não fala. O último clássico que o São Paulo ganhou foi contra o Santos. Eu falo, nossa senhora. Eu ia falar assim, o Santos... Foi Rogério Ceni, não foi lá na Vila Belmiro? Gol do Cueva. Contra quem? Contra quem? Santos de quem? Quem dirigia o Santos? Nossa, então assim... tem muita gente dando parabéns para você, mas eu fiquei preocupado. Eu falei assim, não, mas é clássico, né? O Santos tem a fama de ressuscitar time pequeno que tá meio morto, né? Mas o São Paulo hoje, não sei nem se dá mais para chamar de clássico, né? Então, assim, olha que eu vi 1000 dias sem ganhar um clássico como visitante. Começou essas manchetes do nosso coração, já fica muito tenso. Preocupado. Exato. Só a última aqui, o Marco Sérgio está dizendo que você tem cara de professora, Anitta. Só se for professora de jornalismo e de futebol. Acho que é óculos. Então, gente, obrigado pela quem sabe um dia. Obrigado pela participação de todos vocês aqui. Amanhã tem a live do Diário com o Christian no YouTube, às 7h30. Terça-feira que vem tem a Anitta de novo. Anitta, mais uma vez agradeço pela participação. Foi um prazer recebê-la aqui. Foi um papo muito bacana aí nesses últimos 50 minutos. Acho que o pessoal curtiu pelo que eu estou vendo nas reações aqui. Espero que você tenha curtido também. Obrigado mais uma vez pela participação e boa noite. Adorei. Até mais, obrigada, gente. Pelo convite, obrigada a todo mundo que participou e até. Tchau. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.